Olá, meu nome é Marcelo Melado. Recentemente eu postei um vídeo fazendo uma estante cinematográfica e ali eu fiz um corte circular para fazer o tampo do cavalete para poder apoiar os álbuns de fotografia. Me perguntaram muito que tipo de ferramenta que foi aquela que eu utilizei que fiz o corte muito fácil. Essa ferramenta chama-se Mini Retífica. A marca desse equipamento que eu estou utilizando é da Dremel versão 4000, mas existem diversas outras marcas aí que você pode verificar no mercado para que você adquira o seu equipamento. Não é um equipamento relativamente caro, fácil de investimento aí, legal para quem faz artesanato, é uma ferramenta bastante útil e muito versátil, tem diversas aplicações para esse tipo de equipamento. Nesse caso, eu vou falar sobre o acessório de corte circular, que faz também o corte reto, qual eu utilizei. Numa próxima oportunidade, eu falo sobre o equipamento e sobre suas diversas funções, que são fantásticas e enormes. Espero que você goste desse vídeo, vou pedir uma gentileza, veja ele até o final. Se você gostar, deixa seu like, compartilha, isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras e Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Bora pro vídeo! Esse é o modelo de ferramenta o qual utilizei para fazer aquele corte circular. É uma mini retífica da Dremel, modelo 4000, existem outras marcas. Eu tenho aqui nessa ferramenta o controle de velocidade, o botão liga e desliga. Aqui eu tenho um botão de acionamento que trava aqui para eu poder apertar ou soltar esse meu mandril aqui de aperto rápido. E eu tenho aqui uma ponteira onde eu faço o acoplamento de diversas ferramentas para utilizar nesse equipamento aqui. Quando você compra esse kit de corte circular e reto, a referência da Dremel dele é o 678, onde você vai comprar o kit e vem todos esses acessórios. Vem com um acessório onde eu apoio na minha madeira para poder fazer o corte reto e vem a ponteira aqui com uma pontinha de ferro para que depois que eu faça o furo na madeira, eu venho aqui, mergulho com ela e vou fazendo o giro do corte ao raio que eu precisar, à medida que eu estiver marcando. A capacidade dessa régua vai de 2 centímetros até 22 centímetros para que eu consiga escolher o diâmetro ou o raio. Aqui nesse caso, o meu raio de 2 centímetros, eu consigo fazer um diâmetro de 4 centímetros, ou seja, o raio é a metade do círculo para que eu consiga fazer esse corte. Então eu consigo cortar aqui 2 centímetros o meu raio, ou seja, é o menor limite que eu consigo, que vai dar um total de 4 centímetros, ou seja, o diâmetro todo, vai até 22 centímetros de raio, ou seja, consigo fazer uma circunferência de 44 centímetros de diâmetro. Esta broca, ela é uma broca de 3 milímetros de espessura, 6 centímetros de comprimento e é uma vira de corte. Ela pode cortar madeira, metal, plástico e muito utilizado também para fazer drywall, aqueles cortes redondos para você embutir ali as lâmpadas de croica. Você tem muitas opções com essa ferramenta, ela é utilizada em diversas áreas aí de atuação. É sempre importante orientar que para que utilize o equipamento, você tenha ele fora da energia, faça toda a configuração e depois você coloque na energia para você fazer a utilização. Para eu colocar a broca aqui no meu equipamento, eu aperto o botão, abro o meu mandril de aperto rápido, insiro a broca, eu aperto bem e eu tenho a minha broca aqui bem posicionada. Para poder utilizar o kit, eu vou cortar aqui primeiro a forma circular e depois eu corto, faço o corte reto. Eu solto esse manípulo que aperta aqui a minha base para poder fazer o meu guia. Eu coloco ela de lado nesse momento e eu vou fazer a acoplagem desse ponto aqui, desse acessório no meu equipamento. Eu tiro aqui essa minha ponta, não há necessidade de eu apertar esse controle aqui para o mandril. Eu solto esse acessório e mergulho a peça aqui. Então apertei aqui, já tenho o controle, eu tenho um total de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros aqui de profundidade. Eu vou travar e eu tenho tudo isso de mergulho da minha broca. Quando eu vou fazer o corte aqui da madeira, eu normalmente vou controlar aqui o quê? A minha profundidade da
madeira a qual vou fazer o corte. Não há necessidade de eu utilizar, por exemplo, ela muito profunda, para que eu não force muito. Então, se eu usar toda a profundidade dela, perceba que ela está muito longe aqui, ou seja, eu vou usar muita broca. O que eu posso fazer? Duas situações. Eu empurro ela ao máximo que ela faz, travo, continua passando. O que eu faço? Eu tiro o meu equipamento, para a esquerda eu solto, faço o aperto aqui do manípulo, solto ele e mergulho ainda mais a minha broca. Feito isso, eu aperto outra vez, ou seja, eu tenho ainda mais base para poder forçar o equipamento, reposiciono outra vez a minha peça e aqui você percebe que você está... ainda falta um pouquinho para você poder mergulhar. Então aqui eu tenho a opção na ferramenta de mergulhar ela um pouquinho para que ela passe somente uma pontinha para eu poder fazer esse corte e não utilizar muita broca para fazer o corte. O que eu faço? Eu travo o meu equipamento e eu tenho uma medida um pouquinho passando para eu poder fazer esse corte aqui, praticamente passando 2 milímetros. Na hora de eu fazer o corte, eu vou forçar ainda menos a minha broca na hora de eu estiver fazendo o corte. Aqui eu tenho que me atentar da seguinte forma. Aqui é onde vai passar a minha broca. Então eu tenho que ter mais ou menos o controle para que se eu quiser de repente usar toda a área da madeira para fazer esse corte, o que eu faço? Eu tenho aqui um acessório, onde eu encosto aqui na base de baixo, ou seja, é como se fosse um trilho, e eu vou usar o meu manípulo aqui para poder apertar essa pecinha. E aqui eu aperto e controlo o meu raio. O que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui, quando eu posicionar ela na madeira, para saber se eu não estou passando desta madeira, ou seja, eu consigo usar toda a área dela. E aqui eu faço um toquezinho, eu consigo marcar aonde eu vou fazer o meu furo com a própria broca. Eu solto esta pecinha, que vai fazer o controle aqui do meu giro, marco um pouquinho mais, e aqui eu não tenho nenhuma base, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o equipamento e vou fazer o furo para que eu consiga colocar esta ponteirinha aqui e ela me guiar no giro para eu poder fazer o corte. Eu vou usar aqui uma madeira de base para eu não danificar aqui minha serra de bancada. Então agora sim, depois que eu fiz toda essa configuração, eu vou ligar o meu equipamento na energia. Feito isso, aqui no controle, eu ligo e desligo ela. Eu estou utilizando aqui a velocidade máxima porque eu quero fazer um furo, quero transpassar a madeira, então eu vou fazer o furo. Eu uso esta própria guia para poder controlar aqui onde eu vou posicionar ela e ligo o equipamento. Eu vou ligar o equipamento, fiz o furo. Feito o furo, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar essa peça aqui embaixo, vou travar ela, e aqui eu sei que eu posso fazer o furo, vou puxar ela aqui até a área de corte da minha madeira. E aqui que eu sei que eu vou conseguir utilizar todo o corte da minha madeira. Feito isso, o que acontece? Eu não vou ligar a máquina com a broca na madeira. O que eu faço é uma pequena inclinaçãozinha, encosto aqui essa base, ela está fora, eu ligo e vou mergulhando ela aos poucos, até que ela consiga fazer o mergulho e cortar a madeira toda. Se a madeira for muito grossa, o ideal é que, passando de 6 milímetros, já entra num outro nível, o ideal é que você vai mergulhando aos poucos e vai fazendo o corte. Desligo o equipamento e eu tenho aqui o corte circular, bem fácil de ser feito. Isso eu escolhi aqui uma medida aleatória, de acordo com a minha necessidade. Agora eu vou usar essa pecinha aqui, que é onde o meu batente, para que eu encoste a madeira aqui e faça o corte. Selecione aqui a distância da onde eu vou fazer o corte, lembrando que eu tenho de 2 centímetros a 22 centímetros. Então eu vou escolher aqui uma medida aleatória, apenas para eu poder fazer o corte deste pedacinho de madeira para fazer a demonstração.
Vou usar novamente aqui esse manípulo para eu poder travar a minha peça. Uma vez que eu travei, eu vou fazer o corte. Certifica de que a broca esteja sempre um pouquinho mais do que a madeira, para não passar muito e também não forçar muito a broca. Uma vez feito isso, você põe a madeira para você fazer o seu corte, o qual desejar. Lembrando que você está usando esse guia. Se tua madeira estiver torta, você vai cortar torto. Se ela estiver ondulado, ela vai cortar ondulado. Lembrando que não é uma ferramenta para grandes cortes. Você não vai conseguir fazer o corte, vai queimar o equipamento e vai acabar utilizando ele de forma incorreta e vai achar que o equipamento não é adequado, quando na verdade você utilizou o equipamento em momento errado. Para artesanato, em folhas pequenininhas até 6 milímetros é o ideal. Mais do que isso, você está forçando o equipamento e o ideal é que você faça várias passagens até que você consiga fazer o corte total. Fiz o corte reto, lembrando a você que se a madeira estiver torta, você vai copiar ela errada, porque o guia vai pegar a referência da madeira. Um outro ponto importante, não é um equipamento parrudo, não é um equipamento para grandes cortes, para você utilizar aí no dia a dia, fazer cortes pequenos, aí, principalmente os de circunferência, em madeiras de até 6 milímetros, é legal. Se você utilizar uma madeira, como por exemplo um MDF de 15 milímetros, para você fazer o corte para colocar aquelas lâmpadas dicróica, né, os spots, faça, mas vai mergulhando aos poucos para que você não force muito o equipamento e a broca também, vai mergulhando aos poucos até que você consiga fazer todo o furo por completo, para não forçar também o equipamento, porque não é um equipamento parrudo de horas e horas de utilização. O ideal é que você utilize aí ele 10, 15 minutos, deixe ele descansando por uns 20, 30 minutos, para que você volte a fazer a utilização dele aí, não fique muito tempo com ele ligado. Ele esquenta bastante essa parte aqui. Por acaso você tiver já uma grande utilização dele e for mexer no equipamento, o equipamento vai chegar a incomodar o calor do equipamento, então de repente você utiliza uma luva. Procura não tampar essa parte de refrigeração, porque é uma área onde ele faz a troca de calor do equipamento, então se você tampar esse respiro, ele acaba aqui superaquecendo e o equipamento acaba aqui parando. Então, uma observação e um ponto bastante importante é que você utilize o equipamento de forma correta, não utilize muito além da capacidade dele. Novamente, existem outras marcas desse equipamento, você pode verificar aí no mercado, a que mais cabe aí no seu orçamento, ou para a sua necessidade, para você conseguir adquirir esse equipamento aí, porque é um equipamento que realmente tem muita utilização aqui. Eu não falei, só falei aqui dessas duas opções, o corte circular e do corte reto, mas existem diversos acessórios para acoplar nesse equipamento aqui e fazer muitos cortes com essa ferramenta. Espero que você tenha gostado dessas dicas. É um equipamento muito fácil de ser utilizado, ele tem diversos acessórios para acoplar nesse equipamento, é um equipamento bastante versátil, mas não é um equipamento parrudo, ele não aguenta muito tempo de corte. O ideal é que você corte com ele no máximo uns 15 minutos e deixa lá descansando uma meia hora para que você volte a utilizar o equipamento. Senão você acaba queimando o teu equipamento e de repente culpando o equipamento por não ser prático, o equipamento não ser bom, quando na verdade você utilizou ele de forma errada. Não é um equipamento para você ficar com ele horas e horas cortando. E uma dica, madeira, o ideal é que você faça no máximo até 6 milímetros, mais que isso você vá passando, fazendo diversos cortes, vai mergulhando a broca, até que você consiga efetuar o corte no 100%, para você também não forçar o teu equipamento e acabar quebrando ou forçando bastante aí a broca, perdendo o corte dessa broca por você tentar forçar o equipamento também, e ele não foi feito para isso. Lembrando mais uma vez, utilize o equipamento de forma correta para que você tenha aí um total desempenho da máquina. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Isso ajuda muito a produzir vídeos como esse no canal. Não é inscrito? Inscreva-se, ative o sininho para você receber novas notificações. Lembrando a vocês que todas as quartas-feiras em Duras e Carpintaria e segundas-feiras a partir das 21 horas tem vídeo novo no canal. Até a próxima!